E aí, meus queridos, mais uma semana, mais um dia que o Papai do Céu nos proporciona, e isso alegra nosso coração, porque sabemos que Deus está preservando as nossas vidas para estarmos aqui, né, nessa terra, fazendo aquilo que Ele determinou, anunciando e implantando o seu reino no coração das pessoas, não é? No Evangelho de João, no capítulo de número 7, Jesus ele vinha com a luta travada com os fariseus. Os fariseus eram aqueles líderes religiosos, né, da época, em que eles preservavam muito a lei, eram legalistas, né? E no capítulo de número 7 do Evangelho de João, lá no versículo número 24, depois de Jesus travar uma luta com eles, falando o que ele veio fazer, falando da sua missão, no versículo 24 ele diz assim, olha, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ou seja, já que vocês são muito legalistas, então sejam justos. Use a lei de uma forma legal. Use a lei de uma forma correta. Use a lei de uma forma justa. Não é? Porque é bom quando nós olhamos assim para as outras pessoas e a gente pode tecer um julgamento da vida das outras pessoas. Não é? A gente tece um julgamento da vida dos outros. Mas até que ponto nós fazemos aquela recomendação que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, lá no versículo número 28, quando ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, faça um autoexame, repare a sua vida, olhe como você está. Os fariseus, querido, como sendo muito legalistas, eles condenavam muitas outras pessoas. Condenavam. Mas Jesus, ele sempre veio em defesa. E ele ia de encontro aos fariseus. Quando muitos baixavam a cabeça e não tinham coragem de dizer nada, porque tinha medo, né, até de ser rejeitado do templo, não poder mais entrar no templo, né, ser proibido. Assim como o pai daquele jovem lá, que era cego de nascença e Jesus curou, quando perguntaram para ele, teu filho, esse aí é teu filho mesmo? Ele disse, eu sei que é meu filho. Eu sei que ele era cego, agora como ele está vendo, eu não sei, porque ele tinha medo de ser rejeitado pelos fariseus. Os fariseus eram tão legalistas que eles se achavam mais santos do que todas as pessoas. Jesus repreendeu. Ele disse, vocês vão para as esquinas, né, no tempo de feiras, para levantar as mãos, para mostrar muita piedade, muita santidade. Só que eles pegam Jesus aqui e eles se ferram todinho com Jesus. Eles vão lá e Jesus diz, tudo bem. Eu não quero que você julgue segundo a aparência. Eu quero que você use a justiça da lei. Você não está colocando na lei? Então use a justiça da lei. Seja justo. Quando a gente vê lá em João, no capítulo número 7, capítulo 8, versículo 7, da mulher, né? A mulher que foi pega em flagrante de adultério. Os líderes, os religiosos, chegaram para Jesus querendo incriminá-lo, né? Saber se aquele amor que ele pregava era verdadeiro. Chegaram com a mulher apanhada em flagrante de adultério e disseram, olha, está aqui, olha, a lei, como eles eram legalistas, né? A lei nos manda matar. Moisés determinou a morte de todas as pessoas que for pregas em flagrante de adultério. Só que Moisés disse que era o homem e a mulher que tinha que ser apresentado e apedrejado. Eles levaram somente a mulher. Você está entendendo? Por isso Jesus disse assim, olha, não julgue segundo a aparência, mas na reta justiça. Como trouxeram só a mulher, Jesus disse, vocês não estão sendo justos. Ele diz, vamos fazer o seguinte, eu quero que qualquer um de vocês aí, primeiramente os líderes religiosos, que é quem estava ali na frente, trazendo, querendo cumprir a lei, os fariseus, ele disse, faça o seguinte, qualquer um de vocês aí que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Qualquer um que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia Sagrada diz que saiu os mais velhos, depois saiu os mais moços, as mulheres e as crianças. Todo mundo foi embora. E Jesus se levanta e olha para a mulher e diz, cadê? Ninguém te apedrejou? Ela disse, não. Ninguém te condenou? Ele disse, não. Ele disse, nem eu te condeno. Agora vá e não pratique mais. Porque eles podem, na próxima vez, usar a lei realmente. Você está entendendo? Então Jesus ele estava mostrando lá que nós não podemos julgar ninguém. Você lembra lá em Mateus 19, quando eles chegam para Jesus e diz assim, mestre, me diga uma coisa, é lícito dar carta de divórcio? Jesus disse, não. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que divorciar é legal? Não é legal, não.
pelo princípio de Deus. Legal é pelas nossas leis civis aqui, que você vai lá e divorcia. Você vai no cartório, né, vai lá e divorcia. Está tão facilitado hoje que pela internet você já pode dar entrada no divórcio. É fácil demais, não tá? Agora imagina, quando chegaram para Jesus e disseram: me diga uma coisa, é lícito dar carta de divórcio? Ele disse: não, não é. Não é. Ele disse: por que Moisés disse que desse carta de divórcio? Ele disse: porque o coração de vocês é duro. O coração de vocês é duro, que não entra os princípios de Deus. E ele diz: ó, no princípio não era assim. Ou seja, Moisés quebrou um princípio de Deus por causa da dureza do coração de vocês. E quando a gente olha lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz que Deus abomina o repúdio. Repudiar é o princípio para o divórcio. Quando você repudia alguma coisa que você não quer nem ver, você não quer perto de você. Mas eles faziam isso com facilidade. Agora imagina, querido, o processo que se passa na cabeça desses homens. Era condenar todo mundo, eles queriam condenar todo mundo. E lá em Mateus capítulo número 23, e o versículo número 24, ele vai dizer assim: olha, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Era como Jesus estivesse dizendo assim: olha, bando de fariseus hipócritas, e Jesus chama ele de hipócrita, bando de hipócrita, vocês querem trazer o divórcio para dentro da lei e não tem justificativa. Depois ele diz: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Era da lei também? Era da lei. Jesus estava pegando a lei e mostrando a lei para ele. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 23, vai dizer exatamente isso. Que aquele mosquito, aquele tipo de mosquito, ele não podia porque era imundo e tornava imundo. E o judeu, ele tinha esse costume de coar tudo. Ele coava o seu vinho, ele coava o seu unguento, ele coava tudo. Ele coava porque não queria se contaminar com o mosquito. Mas Jesus também diz que o camelo também era considerado imundo. Ou seja, Jesus estava falando de um inseto, e estava falando do camelo, o menor e a maior contaminação. Ele disse: vocês coam um mosquito, mas vocês engolam um camelo. Vocês coam um mosquito, mas vocês querem se divorciar. Vocês coam um mosquito, mas querem apedrejar uma mulher, quando a lei mandava levar as duas pessoas. E hoje, querido, será que existe hoje essa hipocrisia? Existe. Existem tantas pessoas, querido, que ela apoiam uma coisa, mas elas condenam outra. Ah, não, mas se a irmã usar um brinca-colar, essa irmã está condenada. Isso é hipocrisia de fariseu. Ah, não, mas está lá, mas está dito que se a mulher usar um cinto, está dito que se a mulher frisar um cabelo, vai estudar a Bíblia e entender o contexto. Infelizmente isso é real. Ah, pastor, mas se a irmã lá pintar o cabelo, aí eu não vou mais. Ah, mas se o rapaz lá usar uma bermuda, eu não vou mais. Ah, mas se cantar esse tipo de hino na igreja, eu não vou mais. Que é isso, fariseu hipócrita? Ah, pastor, é assim, lá, se botar preto na parede aqui, botou preto na parede aqui, então a tua fé está baseada em quê? Quem é a sustentação da tua fé? É a cor? Ou a sustentação da tua fé é Cristo? Quem é a sustentação da tua fé? A tua fé está baseada em quê? Eu faço como Jesus fez com os fariseus. Jesus pega a lei e mostra para ele, está aqui na lei, a lei. Então eu queria que você me mostrasse na lei. Está aqui, ó, a lei está dizendo que é proibido a mulher usar isso, a lei está dizendo que é proibido o homem usar isso, a lei está dizendo que é proibido pintar uma parede de preta, a lei está dizendo que o preto aqui é condenado, a lei está dizendo... Me mostra pelo menos isso, se você é fariseu, hipócrita, legalista. Me mostra pelo menos isso. Onde é que está? Quando você me provar, eu vou ao contrário, eu me associo a você. Enquanto isso, para de ser hipócrita. Não julga, como disse Jesus. Não julga segundo a aparência. Julga segundo a reta justiça. Antes de você condenar, faça como Paulo recomendou aos Coríntios. Faça o exame de você mesmo. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.